Olá pessoal, estamos iniciando a nossa última unidade do volume 2, a nossa unidade 5, tema 1, o que é, para que e como resumir um texto. O volume 2, na unidade 5, é dividido em dois temas, estamos iniciando o tema 1 hoje, que vai trabalhar essa questão, tá pessoal? Da questão do resumo, tá bom? Vamos iniciar. Antes, sou a professora Edsalva Torres e vamos iniciar aqui a nossa disciplina de português hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá. Essa questão, quando eu falo para que e como resumir um texto, para que e como resumir. Para que eu vou fazer um texto e para que eu vou resumir um texto? Qual é o foco, qual é a necessidade, qual é a função de eu querer resumir um texto? A princípio, nós temos, quando a gente entra na escola, mas principalmente na parte acadêmica, o resumo, resumir é de suma importância. Quando nós saímos da parte escolar e passamos para a parte universitária, ou faculdade, universitário, vocês começam a ter um desenvolvimento já com a parte científica. A questão científica, ela engloba muito a questão do resumir, resumir o resumo. Vamos aqui supor, quantos de vocês gostam aí de ler, Podem pegar o livro de vocês e vai ver atrás que tem um resumo do quê? Do texto, do livro em si, o livro completo. Então, vocês ali, ao ler aquele resumo do livro, você já tem noção do que vai tratar o quê? O livro é uma breve síntese ali de quê? Do livro. Então, às vezes quando vamos para uma livraria, nós olhamos primeiro o resumo para ver se vamos querer comprar aquele livro ali. Será que aquele resumo vai agradar? Será que vai estar me agradando? Então, vou ler primeiro aquele resumo, aí eu vejo se compro o livro ou não. A mesma coisa acontece com os filmes, A gente ou assiste os trailers, que os trailers é um resumo do quê? Do filme, ou vamos lá voltarmos para a parte lá dos DVDs, Os DVDs sempre tinham um resumo de trás dele. Então, quem aí já teve um envolvimento com os DVDs, vão perceber que de trás dele tem um texto, um pequeno texto, a sinopse, tem ali um pequeno resumozinho sobre o texto. Então, pessoal, ou até mesmo na internet, quando você pesquisa aquele determinado texto ali, vocês veem um resumo sobre ele, Então, o resumir ele está ali para quê? Para nos ajudarmos a entender melhor o que vai se tratar naquele ponto que nós iremos focarmos. Então, se eu trabalho texto científico, então vou ler o resumo daquele texto para saber o que aquele texto vai tratar já em si. Ou um livro, qual história vai tratar esse livro, qual é o enredo ali daquele livro. Então, esse é o foco da nossa aula de hoje. O que é, para que e como resumir um texto. Então, a gente dividiu a nossa aula no seguinte tópico. Tá bom, pessoal? O que é resumir? O que você faz para resumir um texto? Analisar a fonte. Analisar a organização interna. Como planejar a textualização de um resumo e planejar um resumo, tá? No tema 2, que é o nosso último tema da nossa unidade 5, nós iremos fazer juntos, tá? Um resumo de um texto, colocando em prática o que nós iremos ver nessa aula de hoje. Então, vamos aqui prestar bastante atenção o que é resumir, O que é o resumo. Por favor, quem puder acompanhar no slide, acompanha. Quem quiser acompanhar pela apostila, se encontra-se na página 120, tá? Da apostila. Na página 120, mas você já coloca a partir da página 122, tá? A partir da página 122 já começa a trabalhar sobre o que é o resumo. Então, pessoal, o que é o resumo, Significa sintetizar seu conteúdo ao essencial. O que é essa questão sintetizar? O termo, quando a gente fala
sintetizar, síntese, nós estamos trabalhando a questão de resumir algo. Então, eu vou estar resumindo um ponto. Eu vou estar ali pegando apenas o conteúdo principal para ser colocado ali. Então, o resumo nos trabalhos, né, científicos, ele vem no começo. Né? Os resumos, eles vêm no começo justamente para você poder já ter a parte ali de frente do que vai tratar aquele texto, para vocês não levarem o choque, né? Tive que ler essas páginas todinha aqui para saber que o que eu estava procurando não tinha aqui. Então, você busca no resumo e o próprio resumo, né, ele traz as palavrinhas-chave ali do que vai tratar o texto especificamente. Então, você já tem noção de que deve realmente ler esse texto para concluir a sua pesquisa, voltada, tá, para a questão de um trabalho científico, que é muito comum em universidades, tá, e faculdades ter esse envolvimento. Mas também vocês podem estar o quê? Lendo uma notícia, lendo um texto ali, uma dissertação, e vão fazer o quê? Um resumo daquela notícia, né? Vocês vão pegar o conteúdo essencial, tá? E colocar ali. O resumo, ele não é grande, o resumo, ele é pequeno, né? Porque já está resumindo um texto que é completamente grande, de várias páginas. Então, ele é curto, ele não é muito grande. Simplesmente vai ter ali o que dentro? Os conteúdos essenciais. Mas dentro de um resumo, é de suma importância ter os conectivos, né? Os conectivos. O nome já diz, conectivos vai fazer o que? Conexões. O que é que faz conexões aí, né? São as conjunções e as preposições. Então, é muito importante que vocês estudem e tenham em mente, ou vocês tenham uma tabela das conjunções, tá bom? Portanto, entretanto, por fim, assim, mais. Tá de suma importância ter essa tabelinha de conjunções, tá? E também, ou já quem tem já gravado na cabeça, melhor ainda, tá bom? Tem já ela na cabecinha de vocês. Então, por quê? Porque o resumo, você vai estar pegando várias partes do seu texto. Você vai estar pegando parte dali, parte importante daqui, daqui e dali, e você depois vai ter que colocar dentro de uma caixinha muito pequena. Então, você não vai deixar as palavras, as frases tudo solta. Então, você precisa dessa conexão, tá? Dessa conexão. Quem é que conecta os termos, as orações? A conjunção, né? E a preposição. Só que a preposição, ela faz essa conexão de termos, né? A preposição de, para, com, em. Já a conjunção, ela faz uma ligação, né? Uma conexão de orações. Orações, elas são grandes, né? Elas sempre têm o quê? Um verbo. Para ser uma oração, necessita ter pelo menos um verbo, período simples e período composto. Né? Nós temos um período simples e um período composto. Se eu digo, Ana está doente, né? Ana foi à compra, Ana foi ao supermercado, o cachorro correu 2 quilômetros. Tudo isso aqui é uma oração, porque eu tenho um verbo, correr, estar, né? Tudo isso é o verbo, então é uma oração de período simples. Quando é uma oração de período composto, ela já engloba o quê? Mais de 2 verbos, 3, 4, 5, 6 verbos. Né? E quando nós trabalhamos conjunções, nós entramos na questão, né, orações coordenadas, tá bom? As orações coordenadas, elas são dependentes, tá? Elas não dependem de ninguém para ter sentido, né? Então, uma frase, ela pode ter sentido. Como assim, professora? Uma frase pode não ter oração nenhuma e outra frase pode ter... uma frase, ela pode ter conjunções e outra frase não pode ter conjunções, só apenas vírgula, né? Eu posso falar assim, fui à praia, vírgula, comi um milho, vírgula, brinquei na areia, ponto.
Fiz uma oração, né, assindética, porque eu não estou tendo conjunções, apenas vírgula, mas todas têm sentido. Você consegue entender. Mas no momento que vocês colocam as conjunções mais, entretanto, ali, essas conjunções, portanto, conjunção de conclusão, né, de afirmação. Então, todas essas daí, elas vão estar ligando uma oração à outra. Então, o professor quer que isso tenha a ver com o resumo, tá, pessoal? Isso é uma importância, porque, como eu falei para vocês vão pegar várias partes do texto que é importante. Então, vocês vão estar pegando várias frases, e vão colocar dentro de uma caixa média, vamos dizer assim, porque nessa caixa ela não pode ser grande demais, porque o resumo ele é pequeno. Então, quando aquelas palavras vão estar, todas aquelas frases vão estar toda misturada, você vai começar a juntá-las colocando as conjunções, tá bom? Então, é muito importante ter esse domínio, tá? Ou pega a dica, né? Tem uma tabela de conjunções em casa. Outra dica importante, tem uma tabela de advérbios, de conjunções, de preposição, sempre tenham, tá? Porque sempre que vocês estiverem produzindo texto, você olha para aquela tabela, já pega aquelas conjunções e coloca. Sempre quando você vai ficar olhando, você no instante vai estar sabendo aquela conjunção sem estar olhando na tabela. Então, uma dica muito boa, sempre tenham uma tabela de conjunções em casa. Se você costuma muito produzir redações ou pretende fazer vestibulares, tenham, você está praticando redações, tá bom? Então, resumir é isso. Você pegar os conteúdos essenciais, colocar em um determinado ponto e depois utilizar conjunções para deixar elas ligadas e, acima de tudo, com coerência. Não adianta fazer um resumo, juntar as palavras e não ter coerência nenhuma, né? Tem que ter significado ali, ter significado que você está fazendo. Porque não adianta você fazer um resumo, colocar as palavras e não ter sentido nenhum. Então, a coerência, ela é de suma importância dentro de um texto em todo, tá? Então, dentro de um resumo também é muito importante ter coerência, coesão, tudo isso é essencial dentro de uma produção textual. O próximo tópico, vocês podem acompanhar aí, que está na página 122, tá? Da apostila de vocês, diz o seguinte: ler o texto, compreendê-lo e selecionar as informações fundamentais para compreender o assunto tratado na perspectiva do texto. Você em nenhum momento vai estar fazendo o resumo, colocando a sua opinião ali, não. Você não pegou as questões do texto, do autor, então vai ter que atingir a perspectiva do texto, do que o autor quer e quis tratar. Então você não pode sair dessa linha de pensamento. Estou tratando do texto do determinado autor. Então, eu não posso estar aqui saindo da minha linha de raciocínio, colocando eu como minha opinião ali dentro, de forma alguma. E visão sempre clara. O resumo deve ser claro, porque uma pessoa já vai ler o resumo justamente porque ele está ali mostrando os pontos principais do texto que ele quer pegar para ver se ele realmente vai ficar com aquele texto ou não, tá bom? Próximo tópico, né, da nossa aula é o que você faz para resumir um texto. Em primeiro lugar, você faz o seguinte: você analisa o título e a fonte. Acima de tudo, para iniciar um resumo, você pega o título e a fonte. Você vai analisar esse título. O que esse título está querendo tratar? Aí você começa a pegar a fonte, de quem pertence. Nunca esqueça de mencionar de quem pertence aquele texto, tá? Nunca esqueça de colocar segundo a pessoa ou de quem é aquele texto que você pegou. Porque se você não disser de quem pegou e colocar subentendido que é seu, isso entra na lista de plágios. Devemos ter muito cuidado com essa questão de plágios. Então, é de suma importância que vocês mencionem o nome do autor. Porque o resumo não é você pegar e colocar a sua opinião, tá? Isso é resenha
crítica, tá? Você está ali colocando seu ponto de vista, é outra coisa. Resumo não. Resumo, você está falando sobre uma linha de pensamento de um determinado autor e tem que permanecer com aquele determinado autor. Você não vai colocar suas opiniões ali em si, você vai ter que estar com a questão do autor, colocando o nome do autor e o assunto do texto, sem o que? Fugir da perspectiva do que o autor quis transmitir com o seu texto. Então, em primeiro lugar, você analisa o título do texto e a fonte. Pega ali o caderninho, já coloca o título e o nome do autor para não se esquecer, tá bom? O que é essa questão de analisar a fonte, né? Identificar o tipo de conteúdo que será tratado no texto. Eu vou fazer, o que é o meu foco? É uma notícia? É um trabalho de campo sobre, vamos colocar aqui, sobre a linguística. Eu vou tratar a questão da sociolinguística, da questão da variação linguística. Eu tenho que pesquisar o quê? Né? Esse texto que eu vou fazer, eu tenho que fazer um resumo de um texto que trabalha sobre as variações linguísticas, sobre a sociolinguística de Fortaleza, né? Da região de Fortaleza. Então, eu tenho que buscar textos, conteúdos, então eu tenho que analisar aí a fonte do que eu quero tratar, né? Colocando aqui na minha área. Se eu sou da área de letras, sou professora de português, então eu vou buscar aqui textos que englobam a minha perspectiva aqui, né? Gramática, linguística ou a literatura, né? Então eu fico ali, vou ficar buscando conteúdo que engloba esses pontos. No momento como eu mencionei agora, vou tratar sobre a sociolinguística em relação às variações linguísticas da região de Fortaleza com os demais regiões do Cariri. Vamos lá. Eu busco textos assim e, encontrei. O que é que eu faço? Anoto o título, vou fazer essa análise desse título, se é realmente o que eu estou buscando, né? Eu faço análise e depois já pego o nome do autor. Já deixo o nome do autor lá bem explícito, com o ano e tudo bem direitinho. Deixo tudo já lá. Aí eu vou começar a ler o texto. Vou começar a identificar o conteúdo que está ali. Vou começar a pegar os pontos principais daquele texto. De estar falando ali sobre a região de Fortaleza com a região do Cariri em relação às variações linguísticas que vai ocorrer entre cidades e cidades em relação a Fortaleza. Então, eu tenho que mencionar e verificar esses pontos. Eu não posso fugir do meu foco, que é o quê? A questão da variação linguística. Então, eu tenho que pegar os pontos principais, palavras, expressões, e colocadas todas ali dentro. Muita gente gosta de fazer já digitando e tem outros que gostam de utilizar o papel. Então vamos lá, vou supor aqui no papel, comecei a escrever as frases importantes, comecei a colocar aqui as frases importantes, aí depois eu vou começar a produzir o quê? Vou começar a produzir a minha lista, lembra que eu falei no começo da aula? Minha lista de conjunções, tá? Deixo aqui ela do lado, conjunções, preposições, a lista de advérbios, né? Porque são vários que existem. Então, eu deixo ali. E o que é que eu vou fazer? Quando eu for começar a montar o meu texto, eu venho aqui ao meu caderno na minha lista. Isso já vai me ajudar, tá bom? Próximo tópico da nossa aula de hoje, analisar a organização interna. Professor, o que é essa questão de analisar a questão interna? Né? Quando eu falo questão interna do texto, eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando as partes que envolvem parágrafos, as coerências, coesões, as formas, a conjunção, né? Tudo isso, a forma interna, né? A organização interna do seu texto ali dentro. Quantos parágrafos deve ter? Quantas quantidades de caracteres tem que ter ali, tá bom, pessoal? Lembra lá na nossa aula de cartas que eu trabalhei com vocês sobre a quantidade de caracteres? Aqui no resumo também é muito importante, tá bom? Dependendo do professor que pedir
ou da parte jornalística lá, que pedir para vocês fazerem resumo ou do seu trabalho científico, eles dão uma quantidade de caracteres. Porém, quem trabalha com questões científicas ali engloba as normas da ABNT, tá bom? Que já dá uma quantidade de caracteres ali que é permitido. Se você é jornalista, vai fazer um resumo para determinada empresa, ela vai disponibilizar a quantidade de caracteres que deve ter ali. Então, por isso que eu estou dizendo que o resumo ele não é grande, é uma síntese das partes importantes do que você está buscando e lendo, tá? Isso é a divisão de partes, tá? Mas que forma de divisão de partes é essa, professora? Né? Você vai dividir, mas não como um texto. As partes divididas no texto já vai ser colocada ali dentro do resumo, só que bem mais curto, tá bom? Como planejar a textualização de um resumo? Por favor, vão aí na página 127, tá bom? Na página 127, vocês vão observar uma tabela, tá bom? Uma tabela que diz o seguinte, né? Assunto geral, perguntas para aprofundar a compreensão. Né? Essas duas partes que são divididas, tá? Mas antes, vamos focar aqui no que é um resumo acadêmico escolar. É um texto sobre outro texto. Então, quando eu digo que é um resumo, o resumo é falando de um texto. O resumo é um texto que está falando sobre outro texto, só que está falando sobre esse texto de forma resumida, né? De forma curta e mais detalhada e clara e visível. Né? Enquanto um texto de 20 laudas, 30 laudas, o resumo vai estar em uma página, em uma lauda, né? Então, vai estar ali bem resumido e de suma importância, deve estar claro e coerente. Não adianta fazer um resumo que não tenha coerência, porque eu vou ler o texto sem entender. Frases não vão estar ligadas, porque você vai estar pegando frases de várias partes do texto e não vai encaixar se você não colocar conectivos ali, tá bom? Para resumir um texto, você pode utilizar as seguintes estratégias. Vamos ver aqui as seguintes estratégias que vocês devem ter ao produzir um resumo. Excluir conteúdos que são facilmente deduzíveis, tá? Quer dizer que você acredita que seu leitor vai compreender porque faz parte do conhecimento do mundo dele. Então, você já exclui essas partes aí do texto. Suprimir explicações de afirmações apresentadas no texto. As questões de afirmações você tira, tá? Porque você deixa ali um ponto em abertozinho ali, aberto não, é uma pergunta para que o leitor possa ler o texto por si completo. Eliminar exemplos. Resumo não se tem exemplos, tá? Você não se coloca exemplos em resumos, tá? Os exemplos ficam lá no texto. Porque exemplo já pega bastante parte do corpo do texto, tá bom? Omitir argumentos contra a posição defendida no texto. Você tem que omitir, né? Você tem que guardar ali o quê? As partes que está argumentando contra a posição do texto, tá bom? Utilizar termos mais genéricos como crianças, para meninos e meninas, animais ou mamíferos, para gato, cachorro e ovelha. Vocês têm que utilizar termos que seja compreensível para todos os públicos, tá bom? Claro, se você estiver utilizando aqui um trabalho científico, você vai utilizar termos mais científicos. Mas se você está ali, é um jornalista, você quer atingir todos os públicos, então você tem que fazer um resumo sobre aquela reportagem ali, sobre aquela notícia, de um termo que seja genérico, que englobe todos os públicos. Ah, vou utilizar termos científicos para o que eu quero atingir todos os públicos. Não pode, porque senão você vai ter pessoas que não vão entender aquele termo, né? Então você não vai ter que
tá produzindo termos que apenas englobem a sua área. Então, só o jornalista vai entender que termos são aqueles, né? Isso não, tá? Você tem que englobar todo, tá? Entra a questão aqui das variações, tá bom? Vamos aqui voltar para a apostila, tá bom? Na página 126, por favor, nessa tabela. Essa é a ideia geral do texto. É preciso aprofundá-la, para vocês tentarem também depois fazer a atividade 3, tá bom? Apresentar dados históricos a respeito da colonização do Brasil por diversos povos, por que e quando vieram. Eu tenho esse assunto, né? Eu estou falando sobre a colonização do Brasil, estou com esse assunto aqui. O que é que eu tenho que fazer para poder começar a detalhar esse resumo? Eu devo fazer a seguinte pergunta, perguntas para aprofundar a compreensão. O que é que eu devo fazer? Quais são as perguntas que eu faço para trazer mais ideias para esse tema? Quais povos são citados? Quais povos serão citados dentro da colonização do Brasil? Será só os portugueses? Será só os índios? Ou vai envolver outras pessoas também? Então, você já tem essa pergunta aí, vocês vão pensar. Aí, o que é que eu faço aqui? Quais povos são citados? Será que eu fico só nesse tópico aqui? Não. Eu vou além. Eu vou atrás de que agora? Vou ter que me aprofundar na área de história. Então, eu vou ter que ir em busca lá do livro de história, de pesquisas que falam sobre a colonização, né? Eu tenho que ir atrás agora dessa questão da colonização. Como a vinda deles para o Brasil é justificada? Como a vinda deles para o Brasil é justificada? Deles quem? Quem foi que veio ao Brasil? Tem que fazer essas perguntas, né? Quem foi que veio ao Brasil? Quem foi, por que justifica eles terem vindo aqui para o Brasil? Porque os portugueses vieram aqui para o Brasil. Qual foi a necessidade e a importância? Aí eu já fico o que aqui? Eu tenho que pesquisar isso daqui. Aonde é que eu vou? Se eu estou tratando essa questão de colonização, então eu tenho que colocar aqui na minha cabeça que eu tenho que trabalhar essa questão de história, né? Ah, mas professora, tem outra disciplina que envolve essa questão de colonização, essa questão dessa parte histórica? Entra um pouco a parte da literatura, tá, pessoal? A primeira escola literária, o quinhentismo, ele trabalha essa questão da colonização do Brasil, porque o quinhentismo, ele vem ter a primeira literatura da início em 1500, né, quando o Brasil teve a sua colonização ali, como se é colocado. Então, temos que ver essa questão aí, né? Porque a literatura também, ela pega essa parte de colonização, que engloba lá a primeira literatura, que ocorreu em 1500, com a chegada dos portugueses aqui. Aí tem todo esse sentido também. Dependendo do contexto que você vai trabalhar, você pode encaixar essa pesquisa, né? Esse conhecimento, esse assunto aí a mais. Então, terceira pergunta que podemos fazer: que diferença podem fazer os motivos pelos quais esses povos vieram quando se pensa na tese do texto, que é combater o racismo, né? Então, esse texto aqui que eu estou falando com vocês é o texto da apostila de vocês, tá bom? Que se encontra aqui na página, pessoal, 124, tá? O povo brasileiro se encontra aqui nessa parte aqui. A gente vai já ler esse texto aqui. Então, eu faço já essas perguntas, né? Que diferença pode fazer os motivos pelos quais esses povos vieram quando se pensa na tese do texto? De que maneira essas informações são utilizadas para a defesa do posicionamento do texto? Porque eu tenho, né, que buscar essas informações para ocorrer o meu posicionamento no meu texto. Por que eu tenho que fazer isso? Pensando na finalidade do texto, combater o racismo, de que modo essa parte se relaciona com a segunda, né? A segunda parte que vocês têm que fazer também quando estão lá. Apresenta a posição do texto a respeito do racismo
utilizando as informações da parte 1, como argumento e incluindo um novo argumento relacionado à pesquisa da biologia e genética. Então, pessoal, vocês perceberam aí que, para fazer esse resumo, eu dividi em duas partes. Dividi a primeira parte, contexto histórico, e a segunda parte foi a que eu foquei em relação ao que o texto está tratando, que é sobre o racismo. Então, eu tive que ter essa divisão. Antes de tratar sobre o racismo, eu busquei uma passagem histórica sobre a colonização do Brasil. Da parte 2, quais são as perguntas que eu faço em relação já ao foco do tema? De que modo essa parte se articula com a primeira? Qual é a ligação do racismo com a relação da colonização do Brasil? Eu faço essa pergunta para poder continuar o meu texto. Para que servem as informações apresentadas na primeira parte? Elas são retomadas nessa parte? Que novas informações são apresentadas nessa parte? Que uso é feito dessas informações? Tem todo esse contexto, tá bom? O texto aí, vamos observar agora esse texto. O povo brasileiro. Antes da chegada de Cabral, já existiam nesta terra aproximadamente 6 milhões de habitantes, de diferentes povos indígenas. Cada povo tinha seus costumes, suas línguas, suas crenças, seus modos de vida. Os portugueses colonizadores tinham como objetivo explorar as riquezas do Brasil. Chegaram aqui, portanto, pensando em ganhar dinheiro e prestígio social. Com esse propósito, iniciaram em 1502 a exploração do pau-brasil. Embora essa extração tivesse começado 2 anos após o descobrimento, a fixação dos portugueses na colônia só ocorreu, de fato, com o cultivo da cana-de-açúcar. No século XVI, negros africanos foram trazidos à força para trabalhar nas lavouras como escravos. Desembarcaram no Brasil negros de diferentes nações africanas. Traziam conhecimentos agrícolas de como trabalhar o bronze, o cobre, o ouro e a madeira. Havia também, entre eles, muitos tecelões, ferreiros e artesãos, financiados pelos governos provinciais e imperial. Imigrantes de variadas nacionalidades aqui estiveram. Italianos, espanhóis, russos, ucranianos, turcos, sírios, japoneses e chineses vieram trabalhar no Brasil, fugindo das guerras ou para conseguir vida melhor do que na sua terra. Formou-se então no Brasil uma grande mistura racial. O Brasil se tornou um país mestiço. Mas existem pessoas que não aceitam isso. Se você é uma delas, basta investigar os seus antepassados, de onde você veio, se seu avô, se sua avó e seus bisavós. Nas veias da maioria dos brasileiros corre sangue índio, negro e branco. Muitas pessoas ainda acreditam que no Brasil as relações raciais são totalmente harmônicas, isto é, vivemos em uma verdadeira democracia racial. A história não é bem assim não. No início da colonização, a elite brasileira considerava índios e negros como seres inferiores, enaltecia apenas a sua própria cultura e desqualificava os valores culturais desses dois povos. Houve sim miscigenação entre brancos, negros e índios, mas isso não impediu que se formassem no Brasil uma sociedade racista. Carregamos dentro de nós a herança de todas as culturas e sabemos hoje, pelas mais modernas experiências feitas no campo da biologia e da genética, que as várias características externas do ser humano, como a cor da pele, o formato do nariz, os pelos, são apenas formas de adaptação ao ambiente. A estrutura genética é idêntica nos vários grupos humanos. Fica a indagação se geneticamente não há como definir raça, porque existe racismo então. Tá, pessoal? Esse texto é de Rosa Margarida de Carvalho Rocha, O Povo Brasileiro.
né? Essa divisão que eu fiz com vocês aqui, as duas partes, trabalha sobre esse texto aqui, tá? Sobre esse texto do povo brasileiro. Então, eu tenho que pegar agora, para poder produzir esse resumo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar buscando o que agora? Partes, né, do que se tratou aí da colonização, porque tem esse envolvimento do racismo e porque tem esse envolvimento da parte genética, tá? Vamos voltarmos aqui para o slide. Planejamento do resumo, página 130. Dizer de que trata o artigo lido. Responda-se ao texto pelo título. Se eu estou pegando aqui um artigo, tá? O título desse artigo já diz muita coisa sobre o que o texto vai falar. Então, o resumo, ele já também diz muito sobre o que o texto vai falar. Repetindo, né? Eles são parte de quê? Do texto, as partes mais importantes. Organizar o resumo referindo-se ao texto. Eu não posso fazer um resumo tirando o meu foco do texto. Eu tenho que fazer meu resumo com foco no texto. Eu não posso sair do foco e também não posso sair do autor, tá? Eu não posso começar, repito, não posso estar colocando minha opinião dentro do resumo. Eu tenho que colocar as opiniões e os tratados de quem? Do autor. Se eu estou falando sobre o autor, se é o autor que está dando aquela opinião, se é o autor que está falando aquilo, então deve ser colocado o quê? A opinião e os interesses de quem? Do autor. Informar qual posição o texto defende a respeito do assunto. O que é que esse texto está realmente defendendo ali? O que é que esse autor quer falar? Quais são os pontos principais ali? Né? Explicitar ao leitor o modo de organização do texto, mencionando quais informações estão contidas em cada parte. Então, eu tenho um texto e esse texto ele vai ser dividido em partes. Então, eu vou ter várias partes ali onde eu vou detalhar e começar o quê? A buscar os pontos principais para poder fazer o resumo. Então, o resumo ali ele não é só feito de uma parte, né? Eu pego o resumo, pego o texto, divido em várias partes, cada parte daquela vai ter seu ponto principal, e é a partir dali que eu vou começar a utilizar o resumo, pegando a parte principal da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, juntando com seus conectivos e formando o resumo. Exemplificar ao leitor o modo de organização do texto, tá? Mencionando quais informações estão contidas em cada parte, né? O que eu acabei de falar. Então, nunca esqueça que você não está escrevendo para si apenas, você está escrevendo para um público variado, um público diverso. Se você está ali, você faz um resumo para uma questão de notícia, né, de jornal, o seu público pode atingir vários, né, múltiplos. Mas se você está fazendo um resumo para uma pessoa da determinada área, de letras, biologia, medicina, advocacia, administração, esse público, né, você vai ter um público específico ali para tratar o seu resumo. Até na área também jornalística, né, você está aqui, vai fazer um resumo de uma questão apenas de um texto de futebol. Então, quem é o seu público-alvo? Os torcedores. A parte política, qual é? São as pessoas que têm esse envolvimento com a política, culinária e etc. Tá? Então, você vai ter essa parte. Ou você pode atingir um público em si ou um público fixo, mas nunca só o que você acha. Então, tem que ter esse cuidado e pensar bem no público onde que você vai destinar o seu resumo e nos termos que vai ser utilizado. Terminar com as duas perguntas básicas do texto, uma implícita e outra explícita. Sempre termina ali com uma pergunta clara, né? Outra oculta, né? Lembramos lá das questões gramaticais, né? Que facilita. Quando eu vou colocar aqui, se eu digo, estou doente. Quem é esse sujeito? O sujeito ele está o quê?
implícito, né? Ele está oculto ali. Quem é esse sujeito? Eu. Então, vocês podem fazer essa questão aí, deixar uma pergunta oculta ou podem deixar a pergunta do autor exposta. Tá bom, pessoal? Vamos aqui para mais um resumo da apostila de vocês, tá bom? Você encontra na página 127 e 128. O resumo se encontra no slide, mas também está aqui dentro da apostila de vocês. Quem quiser acompanhar pela apostila, tá bom? Ou pelo slide, dá certo. Vamos lá. Vocês vão observar, vão encontrar esse resumo na parte que tem primeiro a observação, tá bom? Ana Rachel Machado, ela faz o seguinte resumo, tá? Não se esqueça de colocar o nome de vocês, tá bom? De quem tá fazendo o resumo. Percebe-se aqui em laranja, ó, um resumo acadêmico escolar é um texto sobre outro texto. Referência a esse material e o autor. Quando se elabora um resumo, é fundamental ler um exemplo, que é esse que vamos ler agora, a seguir, prestando atenção nas palavras marcadas. Tá bom? No slide não ficou as palavrinhas marcadas, tá? Mas na apostila tá marcado de laranja e de azul, tá? As que estão de laranja são aquelas que fazem referência ao autor do texto. As marcadas de azul indicam o que o autor ou o texto faz tratando sobre o assunto. Vamos lá. Leonardo Boff inicia o artigo A Cultura da Paz, apontando o fato de que vivemos em uma cultura que se caracteriza fundamentalmente pela violência. Diante disso, olha aqui, ó, diante disso, vocês podem observar aí, tá, um conectivo. O autor levanta a questão da possibilidade de essa violência poder ser superada ou não. Inicialmente, né, olha o advérbio aí, ele apresenta argumentos que sustentam a tese de que seria impossível, pois as próprias características psicológicas humanas e um conjunto de forças naturais e sociais reforçariam essa cultura da violência. Pois aí também, pessoal, outra conjunção, outro conectivo aí, tornando difícil sua separação. Mas, tá? Mas sem aí, tá? É uma conjunção, tá? Mesmo reconhecendo o poder dessas forças, Boff considera que, nesse momento, é indispensável estabelecermos uma cultura da paz contra a da violência. Pois de novo aí, pois esta estaria nos levando à extinção da vida humana no planeta. Segundo o autor, tá? Ela está colocando uma opinião que não é dela. Ela especificou que a opinião é de quem? Do autor e não dela. Segundo o autor, seria possível construir essa cultura pelo fato de que os seres humanos são providos de componentes genéticos que nos permitem sermos sociais, cooperativos, criadores e dotados de recursos para limitar a violência e de que a essência do ser humano seria o cuidado. Definido pelo autor, ela especifica de novo, pelo autor, mostrando que essas opiniões não é dela, é do autor, como sendo uma relação amorosa com a realidade que poderia levar à superação da violência. A partir dessas constatações, o teólogo conclui, tá? Ela vai e especifica de novo, a conclusão não é dela, ela está fazendo o resumo, mas a conclusão não é dela, é de quem? Do autor. O teólogo conclui, incitando-nos a despertar as potencialidades humanas para a paz, construindo a cultura da paz a partir de nós mesmos, tomando a paz como projeto pessoal e coletivo. Então, ela buscou, né, fazer uma referência aqui, né, desse texto em relação mais ou menos àquele que nós lemos.
perceptível essa questão aqui, né, da parte genética, da essência do ser humano, tá bom, pessoal? Da questão da extinção da vida humana. Vamos aqui detalhar mais uma vez esse texto. Ela, quando foi resumir, em nenhum momento ela colocou a opinião dela. Ela sempre especificou, segundo o autor, tá bom? Qual foi o outro termo aqui que ela utilizou? Pelo autor, e o teólogo conclui. Outra dica muito importante que eu dou para vocês, aquela da tabela das conjunções, tem uma tabela também de sinônimos, tá bom? Tem uma tabela de sinônimos, tá, pessoal? Por quê? Repetição é algo que se torna grave às vezes, né? Ter repetição, mais de 3 repetições ou mais de 2 já se torna muito excessivo. Então, temos que estar buscando sinônimos que possa substituir, mas não perca o sentido, tá? O significado. Então, no começo ela utiliza o nome do autor mesmo, né? O Leonardo. Depois, para não repetir o nome dele de novo, ela utiliza o sobrenome. Depois, ela utiliza o quê? Os pronomes do caso reto, ele. E depois, ela utiliza pelo autor e não utiliza mais o nome dele. E depois, ela nem utiliza mais a questão de segundo autor, o nome dele. Ela utiliza o quê? O teólogo. Ela busca a profissão dele e coloca o teólogo. Então, a questão de repetição é de suma importância, ter muito cuidado. Porque repetição demais pode causar, se você está fazendo ali, vamos supor, uma redação de vestibular ou algo ali muito importante para passar em algo, como concurso, vestibular, essas questões, o corretor, ele foca muito nisso aí, pode ser prejudicado com essa questão de repetição. Então, é muito importante ter o controle da repetição e buscar os sinônimos. Se você está fazendo um texto jornalístico, ou um texto acadêmico, não resumo acadêmico, resumo jornalístico, você ter essa repetição também não fica legal. Então, nós temos que ter esse controle da repetição, tá bom? Outra dica, e que é algo muito importante dentro de um resumo e qualquer texto, é o uso da vírgula. Tenham cuidado com o uso da vírgula, pessoal, tá? A vírgula, ela possui regras, tá? A vírgula, ela possui regras de como deve ser utilizada e como não deve utilizar. Então, é muito importante ter esse controle do uso da vírgula. Vou utilizar só uma vírgula dentro de um texto? Não. Vou utilizar a vírgula em toda parte do texto? Também não. Devemos saber o momento de utilizar e de não utilizá-las, tá bom? E cuidado com os tempos verbais, tá? Cuidado com os tempos verbais dentro do seu resumo, tá bom? Então, vamos só recapitular aqui o que nós tivemos na nossa aula de hoje, tá bom? Quem quiser acompanhar, tá? Começa a acompanhar a partir da página 121, tá? A partir da página 121, tá bom? Inicia-se a nossa última unidade do nosso volume 2, tá? Unidade 5, tema 1. Então, o que nós estudamos hoje na nossa aula foi essa questão do resumo, tá bom? A importância do resumo, de como deve ser estruturado, a importância para que e como resumir um texto, para que a importância de um resumo. O resumo tem importância para facilitar o leitor de identificar o que se trata aquele texto, né? Eu estou buscando vários textos, eu vou ler aquele resumo, aí eu vou ter o que? Aqui na minha cabeça já, esse texto aqui que eu quero, eu anoto o texto. Eu quero mais outro texto, vou lá e anoto o texto. Então, ele nos ajuda a ter esse controle de identificar o que nós estamos buscando. Ou também, como eu coloquei, quero conhecer esse livro. Eu leio o resumo, isso já me dá uma ideia do que o texto vai tratar. Lembrando que o resumo, ele pega partes importantes do texto.
Você pega essas várias partes do texto soltas, coloca dentro de um quadrado, né, ali, dentro de uma parte, onde que você vai pegar essas partes e colocar conectivos, tá? Como vocês puderam perceber no texto que eu acabei de ler com vocês, nesse resumo, o tanto de conectivos que ela colocou para que o texto tenha essa ligação. E nunca esquecendo de mencionar o nome do autor, tá? Porque não é você que está dando a opinião ali. Quem está dando a opinião dentro daquele resumo é quem? O autor do texto. Então você coloca segundo autor ou busca a profissão, como ela colocou, o teólogo conclui, para que ele, tá bom? Então vocês vão estar procurando todos esses pontos, tá bom? O resumo também, ele tem que ter uma visão clara, objetiva ali e vai reto, tem uma linha ali. Você não deve ficar pegando várias partes, porque você já está detalhando, já está retirando partes. Então não fica trazendo outras partes que não tem necessidade de estar ali dentro. O resumo não é grande, o resumo é pequeno, tá bom? Eu falei com vocês, né, que a primeira parte de vocês quando pegam um resumo é o que? Analisar o texto e a fonte, tá? Analise o título e a fonte, porque é de suma importância, mais uma vez, cuidado de mencionar o nome do autor e da onde você pegou, tá? Porque se aquele texto não é seu, aquele resumo que você está pegando é um resumo de um texto de outra pessoa. Então, você tem que mencionar. Eu fiz o meu resumo, eu coloco lá. Resumo, é de Savana Torres. Aí, estou pegando o texto de Soucy, vamos colocar aqui. Estou pegando o texto de Soucy, vou fazer um resumo do texto de Soucy. Aí, eu vou e começo a detalhar aqui, colocando segundo Ferdinando de Soucy, ele, aí depois ele é considerado pai da linguística, vou buscando termos que possam substituir o nome dele, mas sem que perca o sentido, tá bom? E sempre lá colocando a fonte da onde você tirou, tá bom? Cuidado com os plágios, pessoal. E para finalizarmos aqui, tá bom? A nossa aula de hoje, essa questão da divisão de parágrafos, tá? Cuidado com ele. Tem resumos que não tem parágrafo, é um texto corrido simples, que é muito comum acontecer texto científico, tá? E outro ponto muito importante que foi mencionado aqui na aula, a questão dos caracteres, tá? Os caracteres vai depender, textos científicos engloba ali a norma da ABNT, né? Que tem um determinado quantidade de caracteres, então muito curto. E também, dependendo da questão, quando vocês vão entrar na parte jornalística, o texto tem um caractere bem mais curto, tá bom? Ou vai depender da empresa, pode ser mais longo ou mais curto, tá bom? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula, tá? Sobre resumo. A nossa próxima aula nós iremos trabalhar agora a produção de um resumo, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.